Mateus capítulo de número 22, verso 35. Verso 34, perdão. A Bíblia diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela leitura da sua palavra. Que o teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração de uma maneira como só o Senhor sabe falar. Deus, como o Senhor me impactou e me incomodou com essa palavra nesses últimos dias. E eu quero pedir ao teu Espírito que me dê graça, ousadia, autoridade para compartilhar da sua palavra com o teu povo. O Senhor sabe como eu preciso ouvir tua voz, como a sua igreja precisa. E eu tenho certeza que ninguém está aqui por acaso, mas o Senhor nos trouxe para trazer uma palavra a cada um de nós. Por isso te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido? Deixa eu te fazer uma pergunta. Queria que você parasse para pensar um pouco nisso que você vai ouvir. Será que de verdade nós amamos a Deus? Pensa um pouquinho. Será que do fundo do seu coração você ama ao Senhor? Ao término dessa mensagem, você vai ter que fazer uma escolha. Se você ama a Deus, você vai continuar amando a Deus, e muito mais do que você já ama. Mas se você ainda não teve esse amor despertado no seu coração, você precisa fazer uma escolha então de passar a amar a Deus acima de qualquer coisa. A vida cristã, querido, eu falo que ela é muito difícil. Caminhar com Jesus não é nada fácil. O reino dos céus, ele é adquirido por esforço. E aqueles que se esforçam, aqueles que se dedicam, se apoderam dele, diz a palavra. E para algumas pessoas é impossível cumprir todos os mandamentos da Bíblia Sagrada. Às vezes nós lemos e vemos tantas coisas na Bíblia, e a gente às vezes pensa que nós não somos capazes de cumprir quase nada do que está escrito. E na verdade, queridos, sozinhos nós nunca vamos conseguir cumprir nada do que está escrito. Tudo é a graça de Deus sobre a nossa vida. Tudo é a bondade do Senhor sobre você. É a misericórdia que se renova a cada manhã. Hoje você está aqui, assentado, me escutando, e talvez você pensou que Deus não fez nada na sua vida. Mas o simples fato de você ter acordado e estar aqui na casa do Pai, buscando, adorando, é sinal de que uma misericórdia maravilhosa de Deus foi renovada sobre você e te sustentou até aqui.
Isso é maravilhoso. Sabendo dessa dificuldade, de que nós teríamos de cumprir a lei, Jesus, para facilitar a nossa vida, Ele resumiu toda a lei e Ele colocou duas coisas muito importantes. Jesus, Ele apresenta para mim e para você, e Ele chega dizendo aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e pensamento. E depois Ele vem e diz: amará também o teu próximo como a ti mesmo. Eu quero falar desse primeiro ponto. Se você for ler a Bíblia em 1 João capítulo 3, do versículo 11 ao 14, você vai ver como Deus fala sobre o amor ao próximo. É muito forte. 1 João 4, a Bíblia também fala muito sobre isso. E daqui a pouco eu vou aprofundar nisso. Mas no verso 24 a Bíblia diz assim: aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele está nele. E nisto conhecemos que Ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Na versão NBV, a Bíblia diz que sabemos que isso é verdade porque o Espírito Santo que Ele nos deu afirma isso. Deus nos deu o seu Espírito. O Espírito que habita em nós testifica se nós estamos ou não estamos em Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Gálatas 5:22, a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. E o primeiro fruto de quem tem o Espírito Santo é algo chamado amor. Esse é o primeiro ponto. Quem não tem amor, em parte ele vive na carne, porque o amor é fruto do Espírito. E se eu não me comporto com amor, é sinal de que eu não estou me comportando conforme a vontade do Espírito Santo para mim. O Espírito Santo, querido, ele produz em nós, se eu posso dizer, traços em nosso caráter, que são encontrados na natureza de Cristo. Quando eu sirvo a Deus, quando eu ando com Deus, quando eu ando com Jesus, eu começo a me comportar como Ele. Eu começo a ter atitudes como Ele. Eu começo a agir como Ele agiria diante da palavra. Então, querido, se de fato eu e você temos o Espírito Santo, eu tenho o amor presente na minha vida. Se de fato o Espírito Santo mora dentro do seu coração, existe amor dentro de você também. E o primeiro fruto, esse é o primeiro fruto do Espírito. E o primeiro a quem eu devo demonstrar esse amor é a Deus. Ele merece todo o meu reconhecimento. Ele merece toda a minha devoção, a minha entrega. E Jesus começa essa palavra trazendo isso, dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e pensamento. Querido, quem tem o Espírito Santo de Deus, tem amor. E em primeiro lugar, ele ama a Deus. O próprio Jesus demonstrou o seu amor pelo Pai. Se você for ler depois em João capítulo 15, na sua casa, faz isso, estuda ele. Nós vamos falar de alguns versículos aqui. Mas, João capítulo 15, do versículo 9 ao 10, em diante depois. Mas nesses dois versículos, Jesus começa a dizer que nos amou. Deus nos amou e assim nós devemos também permanecer no seu amor. Depois ele diz que guarda os mandamentos, que quem guarda os mandamentos dele, permanece no amor de Jesus, assim como ele também guardava os mandamentos do Pai e permanecia no amor do Pai.
Então, querido, entenda nessa noite, um dos frutos do Espírito é amor. E quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. É isso que a Bíblia está dizendo. Quem ama a Deus, ama a sua palavra, e nós vamos aprofundar nisso já já. João capítulo 5, 39, a Bíblia diz: examinai as Escrituras. Será que eu e você temos esse princípio? Porque a Bíblia diz que são elas que têm a vida eterna, e Jesus disse que é a Escritura Sagrada que testifica acerca dele mesmo. Está escrito em João 5,39. E eu falo que quem ama alguém, deseja agradá-lo, cultiva esse amor. Quem tem o Espírito Santo, ama a Deus acima de tudo. E se você e eu, querido, que estamos aqui, se você não ama a Deus acima de tudo, é sinal de que esse fruto do Espírito não está na sua vida. 1 a João, capítulo 2, verso 15, parte B, a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se existe algum amor no seu coração que apague o seu amor por Deus, é um péssimo sinal. Se Deus não estiver acima das coisas do mundo no seu coração, é sinal, querido, que o amor de Deus, ele não está habitando em nós. É a Bíblia que está dizendo. E aí, trazendo de novo esse texto, Jesus, ele fala para mim e para você: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo é esse, semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Os fariseus, eles haviam elaborado naquele tempo mais de 600 leis diferentes umas das outras. E eles, interrogando Jesus ali naquele momento, eles estavam pedindo a Jesus que mostrasse a ele, que identificasse quais eram as mais importantes. Era isso que estava acontecendo. Jesus, ele veio e respondeu aquele povo usando um texto de Deuteronômio. Isso está escrito lá em Deuteronômio. E Jesus mostrou que aquele que obedece esses dois mandamentos está obedecendo todas as leis que havia na Escritura. Jesus está dizendo que se amarmos a Deus e amarmos o nosso próximo, automaticamente nós estamos cumprindo toda a lei. Pastor, aí ficou fácil, você que pensa. Porque se existem duas coisas difíceis, é de uma pessoa decidir abrir mão de tudo para amar a Deus acima de todas as coisas. E se existe uma coisa difícil, é você aprender a amar as pessoas. Nós vamos falar sobre isso. Pastor, como é que de fato então eu descubro que eu amo a Deus? Eu quero falar de 3 coisas para demonstrar se você ama ou se você não ama. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o seu amor ao próximo. Eu amo a Deus quando eu tenho amor pelo próximo. Jesus deixou, querido, bem claro para nós que esse é o segundo mandamento. E aí eu quero falar com você sobre esse amor ao próximo de 2 maneiras. Uma das maneiras que demonstramos amar a Deus é amando o nosso irmão, é cuidando dele, é servindo as pessoas, é discipulando, é apacentando, é cuidando de alguém. Jesus perguntou isso para Pedro: tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. O versículo 12 até o 17 de João capítulo 15, a Bíblia diz assim: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei.
Ninguém tem amor maior do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis frutos, vosso fruto permaneça, e a fim de que tudo quanto em nome de meu Pai perdides, Ele vos conceda. E isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus está nos mandando amar, como Ele amou, como pastor, dando a sua vida em favor de outras pessoas. Eu não estou dizendo que você tem que morrer por causa de alguém, mas você servir, você abraçar a causa das pessoas. Será que você já se esforçou assim por alguém? Como tem sido a sua dedicação, a sua entrega por outras pessoas? Você tem cuidado de alguém? Você tem doado o seu tempo para cuidar de alguma pessoa? Para levar as boas novas a alguém? Para discipular alguém? Para compartilhar o que Deus tem feito na sua vida com alguém? Sabe, querido, isso é muito importante. Só que esse amor que Jesus está trazendo para nós envolve também dois pontos. Qual é, pastor? Eu preciso amar o meu próximo. Isso envolve o meu irmão e o meu inimigo também. Mateus capítulo 5, verso 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, e bendizei os que vos amaldiçoam. Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Porém, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que vantagem tem você amar alguém que gosta de você? Que vantagem tem você falar bem de alguém que te denigre? Que vantagem tem você gostar de alguém que te ama, que só fala bem de você? Jesus está ensinando aqui: pague o mal com bem. O meu papel, querido, é te dar amor. Mas quem quiser receber, receba. Quem não quiser, vontade da própria pessoa. 1 João 4, do versículo 7 ao 11, a Bíblia fala muito sobre isso. E a Bíblia começa dizendo que quem ama é nascido de Deus, conhece a Deus. Lá a Bíblia está dizendo que assim como Ele nos amou, nós devemos amar. No verso 12 desse texto, a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas se eu amar o próximo, a Bíblia diz que Deus está em mim. É impossível você dizer que Deus está na sua vida se você não ama o seu amigo ou o seu inimigo. Se você diz que ama Deus, mas existe algo no seu coração contra alguém, não tem como o amor de Deus habitar dentro de você. Isso é mentira. A melhor maneira de você mostrar que Deus está em você é amando quem te odeia. É você servindo quem te persegue. É você sorrir para quem está com a cara fechada para você. É você abraçar, cumprimentar com toda a alegria aquele que te denigre pelas costas. Eu sei que não é fácil, mas é um mandamento do Senhor. Tem pessoas que pensam que amor é um sentimento. Na verdade é uma escolha, querido. Você escolhe amar, você escolhe perdoar, você escolhe tirar o lixo de dentro de você. Lembra do que eu preguei aqui sobre Beelzebu alguns dias atrás? Quem acumula lixo no coração, daqui a pouco vai começar a ter moscas, e o pai das moscas é chamado Beelzebu. Então é você que escolhe ou amar ou odiar alguém.
A Bíblia diz que Deus amou e escolheu dar o seu Filho. Foi isso que Ele fez. Romanos capítulo 5, verso 5. Pastor, eu não consigo amar, eu não consigo perdoar. O Espírito Santo te ajuda. Romanos 5, 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se o Espírito Santo está em você, o amor de Deus foi derramado sobre o seu coração. Se o Espírito Santo está em você, o perdão também está em você. Se o Espírito Santo está em você, não existe ódio no seu coração, não existe rancor no seu coração. Versículo 12 de João: o meu mandamento é este, que ameis uns aos outros como eu vos amei. João não está dizendo quantas pessoas você tem que amar, mas ele está dizendo quanto nós temos que amar aqueles que nós já conhecemos. Se eu conheço o Everton, eu tenho que amá-lo como eu me senti amado e eu fui amado por Deus. Eu tenho que servi-lo, claro, na medida do possível, dentro das minhas possibilidades, mas o quanto ele precisar, eu preciso me doar pela vida dele. Então, querido, ame aqueles que Deus colocou no seu caminho. Pastor, eu não consigo. Deus te concede forças para fazer tudo aquilo que Ele te pede. Jesus jamais vai colocar um mandamento sobre você, sobre mim, que nós não consigamos cumprir. Se Ele nos pediu, é porque nós somos capazes. Ele te ajuda. Ele te capacita, Ele te dá forças. Agora a escolha é sua, querido. É você que escolhe. O verdadeiro teste do amor, eu falo que é como nós tratamos as pessoas que estão ao nosso redor. A família, irmãos da igreja, pessoas no trabalho. E eu não estou falando só com palavras, eu estou falando de atitudes. O maior ato de amor está em doar a sua vida por alguém. Jesus disse isso em João 15. Sem buscar nenhum tipo de recompensa. Porque é tão ruim você receber uma ajuda que você sabe que por detrás daquilo tem um interesse. É terrível isso. Mateus capítulo 7, verso 12. Jesus ensina: tudo o que quereis que os homens vos façam, faça também a eles. Quer receber amor? Dê amor. Quer ser bem tratado e respeitado? Respeite as pessoas. Quer receber carinho de alguém? Trate com dignidade aqueles que Deus colocou ao seu redor. Trate com honra as pessoas. Faça com os outros o que você quer que faça com você. Deixa eu te fazer uma pergunta: as atitudes que você tem tido com o próximo. Talvez você tenha hoje uma rixa no seu coração com alguém, no trabalho, dentro de casa. Marido, mulher, esposa, filhos, irmãos. Eu já compartilhei aqui que eu tinha parentes que ficaram 15 anos sem conversar uma com a outra dentro da mesma casa, gente. O comportamento que você tem tido com essa pessoa, se ela estiver com você, você vai se alegrar ou se entristecer? Porque enquanto eu estou somente dando, é tranquilo. O problema é a hora que você começar a colher aquilo que você está oferecendo para alguém. E aí é que é o mais triste. Então você demonstra o seu amor a Deus amando o próximo. Esse é o primeiro ponto. Mas em segundo lugar, eu demonstro o meu amor a Deus quando eu amo a sua palavra. Esse é o segundo ponto. Que você mostra que você ama a Deus. Você ama a Deus amando a sua palavra. E aí eu te pergunto, você ama a Bíblia? Quantas vezes essa semana você abriu a sua Bíblia?
Eu posso te dizer algo muito sério nessa noite. E eu afirmo isso. Se você não lê a Bíblia, você não ama a Deus. Me desculpe. Porque quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai amar o autor dela. Escuta uma coisa, querido. Quem gosta de uma leitura, quem gosta de ler normalmente, essas pessoas sempre têm os seus autores preferidos em cima daquele determinado assunto que ela gosta de ler. É assim ou não é? Se você gosta de história, você sempre tem as pessoas que você gosta de ler a respeito do que ela escreve. Se você gosta de ler sobre romance, tem sempre o autor que mais chama a sua atenção. E assim por diante. Mas eu te faço uma pergunta. Você conhece o autor daquele livro a qual você está lendo? Eu acredito que a grande maioria não. Mas eu te pergunto então, por que é que você gosta dele? Pelas leituras que você faz. Isso é fato. Eu passo a amar um autor que eu não conheço por aquilo que eu leio sobre ele. E aí eu te faço uma pergunta nessa noite: você ama a Deus? Como? Se você não o conhece. Ah, pastor, eu vou à igreja, eu ouço a palavra, eu ouço falar de Deus, eu ouço pregações, os meus pais me ensinaram sobre Deus, mas aí eu te pergunto nessa noite: você lê sobre Deus? Você tem um costume de meditar? Porque se você não medita na lei, você não ama, e diz a Bíblia que até a sua oração é maldita. Está escrito nas Escrituras. Então, assim como você e eu passamos a admirar um autor pela leitura que nós fazemos de um livro, nós passamos a amar a Deus pelo simples fato de lermos a palavra. É assim que funciona. Quer amar a Deus? Leia sobre Ele. Quer que o seu amor cresça pelo Senhor? Leia mais sobre Ele. Escuta uma coisa, querido, a leitura, ela nos influencia. Quando eu leio sobre alguém, eu passo a agir, a seguir os passos do autor, eu mudo a minha opinião, eu enxergo da forma que ele enxergou. Eu passo a ser influenciado pela postura de linguagem que o autor escreve. É assim ou não é, gente? Então escuta uma coisa: se você quer ser influenciado por Deus, se você quer passar a se parecer mais com Jesus, se você quer ter comportamento diferente, as suas opiniões mudadas, se você quer passar a enxergar mais da maneira de Deus, leia sobre Deus. Sabe por que o mundo te influencia tanto? Quer saber? É porque talvez eu e você gastamos mais tempos aqui do que aqui. O mundo te influencia tanto, é porque você está mais preocupado com as coisas que são postadas aqui do que com o que está escrito aqui. E essa é a mais pura verdade. Tem gente que lê tudo que é postado por aí afora, nas redes sociais, está por dentro de tudo, das notícias, dos fatos. Mas você esquece que a Bíblia, querido, ela é muito mais atual do que qualquer notícia que vai aparecer no jornal de amanhã. Você esquece que a Bíblia está trazendo uma palavra e apresentando o que vai acontecer no nosso futuro. Nenhum jornalista sabe. Nenhuma emissora de televisão consegue descobrir o que Deus pode revelar aos nossos corações. Agora, se nós amássemos a Deus, nós leríamos mais sobre Deus e passaríamos a ser mais influenciados por Ele. Porque eu sou influenciado a respeito daquele a quem eu leio.
A verdade é que às vezes nós amamos mais a nós mesmos. Eu falei disso alguns domingos atrás, sobre um texto que está em Timóteo, quando Paulo fala sobre os amantes de si mesmo. Tem gente que na verdade não ama a Deus, ele ama o time de futebol. Tem gente que sabe o nome de todos os jogadores do time, dos reservas, sabe o nome do gandula, do goleiro reserva, do presidente do time, sabe o salário que cada jogador ganha, sabe de tudo, sabe a nacionalidade de cada um, sabe quantos gols ele tem na carreira, mas não sabe nada de Bíblia. Tem gente que domina a informática, sabe qualquer coisa na internet, acha o que for preciso, mas não consegue achar um livro da Bíblia. Uma grande maioria dessas pessoas nem Bíblia para a igreja traz. Sabe, querido, tem gente que sabe das maiores notícias. Só que a notícia mais importante que você precisa ouvir nessa noite é: Jesus está voltando. E a mídia não prega isso. A mídia não divulga isso. Por quê, pastor? Porque eles querem sugar o seu tempo. Mas como pastor eu tenho a obrigação de te dizer: ame a palavra, ame a Deus, gaste mais tempo com o Senhor. Quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Nós começamos sábado passado a leitura da Bíblia, do Novo Testamento. Você começou conosco? Nós já estamos amanhã em Mateus 28, Marcos 1 e 2. Talvez até agora você nem abriu sua Bíblia. Escuta uma coisa, querido, você só lê sobre quem você ama. Se você não gosta de um autor, você não vai mais ler sobre ele. Se você não gosta do tipo de escrita, de conteúdo que ele coloca você não lê sobre ele. Então, se você não lê sobre a Bíblia, é porque você não se interessa sobre o autor dela. Se você não gasta tempo na leitura, na meditação, é porque o autor, o que ele escreveu não importa para você. E aí você lê aquilo que te importa. Sobre quem você mais lê? Quem você segue nas redes sociais? Talvez as pessoas que você segue nas redes sociais são mais importantes para você do que Deus, porque tudo que elas postam você curte e reposta. Mas você não para ler sobre aquele que te criou, aquele que te salvou, aquele que deu a sua vida por você. É triste isso, mas é a verdade. Nós precisamos valorizar mais a palavra, gente. Amar mais a Bíblia. Mateus 8, verso 5, a Bíblia conta sobre um oficial romano que estava com o seu criado doente em casa. E ele chegou e conversou com Jesus. Jesus ia até a casa dele, ele falou: não precisa, uma palavra que você liberar, meu criado já vai ser curado. Jesus disse que nunca tinha visto uma fé como a fé daquele rapaz. A Bíblia diz que aquele homem foi embora e quando ele chegou em casa estava tudo certo. Deixa eu te contar uma coisa, aquele homem não pediu Jesus para operar um sinal, a palavra foi o suficiente para ele se apegar nela, e ele foi embora tranquilo, em paz, e quando ele chegou, o criado dele estava curado. Nós precisamos valorizar mais a palavra de Deus. O que saiu da boca de Jesus produziu cura. Da mesma forma, o próprio Jesus ensinou que nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você precisa valorizar a palavra que saiu da boca de Deus. E a palavra que saiu da boca de Deus está escrita em um livro chamado Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Isso aqui é a boca de Deus falando com você. Há quem diga que
Talvez não seja Deus que não está mais falando com você, é a sua Bíblia que anda fechada ultimamente. Porque se você abri-la, você vai ver inúmeros, milhares de versículos. Você vai ver a boca de Deus aberta, escancarada para falar ao seu coração. Sabe, querido, será que você tem valorizado a Bíblia? Não se contente em apenas ouvi-la, conheça você mesmo. Tem pessoas que vão passar, infelizmente, a vida toda dentro da igreja somente como ouvintes. Estão satisfeitas dessa maneira. Está tudo certo. Não tem prazer em buscar ter as suas próprias experiências com Deus. Se contentam em ouvir. Domingo passado eu falei sobre Nicodemos. Nicodemos era um mestre. Um camarada que dominava toda a lei, e ele não se contentou em ouvir falar de Jesus, ele foi até Jesus, para descobrir quem ele era. Jó fala no capítulo 42, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Nós não podemos, querido, deixar isso penetrar dentro de nós e arrancar a nossa paixão por Deus. Não se contente só em ouvir falar. Eu falo que existem dois níveis de relacionamento, de conhecimento do Senhor. Aquele que você conhece por aquilo que os outros falam. Aquele conhecimento que você tem das experiências que você ouve alguém contar que Deus fez na vida deles. E aquelas que você fala, Deus fez na minha vida. É muito bom ouvir testemunho dos irmãos. Domingo que vem eu vou contar um testemunho de milagre aqui na igreja, de bênção financeira. Mas mais maravilhoso é eu poder experimentar da graça de Deus sobre a minha vida. Sabe, meu irmão, você precisa não só ouvir falar, mas ter experiências com Ele. Era assim com os discípulos e a multidão. A multidão recebia milagres, a multidão recebia pão, a multidão recebia provisão, mas quem compartilhava da intimidade era só os discípulos. A multidão provava dos milagres, das maravilhas, mas quem se assentava na mesa com Jesus eram os discípulos. Eu já falei aqui, o ano passado, numa mensagem que eu preguei, Jesus manda multiplicar pães e peixes, e Ele manda a multidão toda assentar no chão, e Ele distribui o alimento para a multidão. Mas na hora que Ele vai sentar com o discípulo não senta no chão para comer, senta na mesa com Jesus. Discípulo experimenta da intimidade. Discípulo prova da presença do Pai. Jesus pregava em parábolas para a multidão, e as pessoas não entendiam. Aí os discípulos chegavam para Ele, falavam: Jesus, nos explica isso. E Ele explicava para quem era discípulo. E a multidão continuava sem entender. É isso que acontecia. Então você escolhe. Ou você é multidão, ou você é discípulo. Você escolhe ser multidão para ter provisão, ou ser discípulo para ter revelação de Deus. É você que escolhe. Sabe, querido, aqui dentro você não vai me ver, para a glória de Deus, negociar princípios. Mas para você não ser enganado lá fora, você precisa conhecer o que está escrito aqui. Paulo falou disso em Atos capítulo 20, ele olhou para os irmãos e ele havia pregado ali 3 anos, de dia e de noite, admoestando aqueles irmãos. E ele falou: gente, eu estou indo embora, e quando eu partir os lobos vão começar a se aproximar de vocês. Ou seja, eu não vou mais estar aqui, vocês precisam conhecer para saber como se defender diante deles.
Hoje eu estou aqui pregando para você, estou te alertando, mas amanhã lá no seu trabalho eu não estou junto com você. Lá na escola, lá dentro da sua casa, eu não estou junto com você o tempo todo. O seu líder não está com você o tempo todo. Aquele irmão em quem você se espelha não está com você. Então você precisa conhecer para que nada te engane, para que ninguém te desvie. Você precisa meditar na palavra, amar os mandamentos. O problema é que algumas pessoas, elas foram ensinadas a frequentar igrejas, não amar a palavra. Essa é a mais triste realidade. Só que tem coisas, queridos, que nós só vamos experimentar, descobrir na intimidade, no particular, na solitude. E aí eu te pergunto, como anda a sua intimidade com o Senhor? Como anda o seu compromisso diário com Deus? Como é que tem andado a sua vida com o Pai? Sabe, querido, tem muita gente que infelizmente despreza a palavra. Tem muita gente que infelizmente não gasta o seu tempo, acha desnecessário e na verdade acha até perda de tempo ler a palavra, amar a palavra. Mas os discípulos olharam para Jesus e disseram: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Eu quero falar sobre o último ponto. Eu demonstro que eu amo a Deus me relacionando com Ele através da oração. A oração é uma maneira de você se relacionar com o Pai, porque mostra que você está investindo em tempo com Ele. Com Deus você nunca gasta o seu tempo, você sempre investe tempo. Com Deus você nunca perde o seu tempo, você só ganha tempo. Se você for olhar para a vida de oração de Jesus, você vai ver que Jesus era um homem totalmente intenso no seu relacionamento com o Pai. Jesus amava a presença do Pai. Jesus amava estar na presença do Pai. Nós nunca vamos crescer sem investir tempo com Deus. E vez por outra eu vou falar sobre isso na igreja, porque isso aqui é o arroz com feijão de todo crente. Isso aqui era o que a igreja primitiva fazia, e eles batiam nessa tecla diariamente: comunhão, oração, palavra. Eles viviam debaixo desses princípios. E se falando sobre isso já está difícil, ainda mais se eu deixar de falar. Porque a gente prega, parece que entra de um lado, sai do outro, da maioria das pessoas. Sabe, querido, nós sempre temos a tendência de perder, de começar a abandonar aquilo que a gente fazia. Então a gente sempre precisa ouvir as mesmas coisas para a gente poder voltar ao caminho certo. E a gente percebe isso pela falta de compromisso com as pessoas, com as coisas de Deus, com os cultos de oração da igreja, com os próprios cultos também. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: você pode viver sem qualquer coisa nessa terra, mas não dá para você viver sem Deus. Você pode viver sem dinheiro, sem roupa bonita, sem carro. Você pode viver morando de aluguel a vida inteira, que Jesus vai te ajudar a pagar o aluguel. Você talvez não vai ter casa própria, mas sem Deus não dá. Jesus chamou os discípulos, arrebanhou os discípulos. Eles deixaram família, deixaram suas redes, deixaram tudo para segui-lo. E quando Jesus chamou eles, e eles abriram mão de tudo, Jesus estava mostrando para eles: sem isso aí vocês podem viver, mas sem mim não tem jeito.
Larguem tudo por minha causa, porque eu vou trazer para vocês todo o sustento, paz, alegria, amor, tudo que vocês precisam. Ontem nós falamos aqui no batismo que seguir a Jesus requer uma renúncia de vida. E quem vive sem Ele, querido, na verdade não vive, sobrevive. O seu casamento sem Jesus, ele sobrevive, ele não tem vida. Tem muita gente dentro da igreja que está sobrevivendo. Tem muita gente dentro da igreja que vive de aparência. Está dentro da igreja, mas não tem vida de Deus, porque tem um relacionamento superficial. Aparenta ser cristão. Vê o culto, os cultos de oração, como obrigação. Sabe, eu fico alegre todos os dias quando eu acordo pela manhã e venho para a casa de Deus. Porque eu acordei com saúde. Jesus me guardou por mais uma noite, mais uma madrugada, e eu posso acordar e vir para a casa do meu Pai falar com Ele. É tão gostoso isso. Eu me alegro quando chega dia de quinta-feira e dia de domingo, porque é dia de culto, é dia de ir para a casa do meu Deus. Eu vou me encontrar com o meu amado, eu vou adorá-lo, eu vou cantar louvores para Ele, eu vou ouvir a palavra dEle, eu vou ver Jesus falando ao meu coração, eu vou ver meus irmãos, eu vou compartilhar da comunhão, da assembleia, eu vou poder dar um abraço em você, eu vou poder olhar nos seus olhos. Alguém vai chegar para mim e falar: pastor, que saudade que eu estava do senhor. Pastor, como é que o senhor está bonito hoje? Hoje eu escutei isso, é tão gostoso. Pastor, que roupa bonita. Não estou mentindo não, Everton, vigia, rapaz. É tão gostoso isso. E eu falo disso, querido, para o seu bem. Eu falo de oração, porque isso é para o seu próprio bem, a sua vida depende disso. Esses dias eu estava fazendo um levantamento de quantas vigílias, de janeiro para cá, nós fizemos. Eu, Denis, alguns irmãos que sempre vêm, viu? E eu fui fazer um levantamento, foram mais de 40 vigílias, de janeiro para cá, que eu passei aqui de meia-noite às 6 da manhã orando por vocês. Que maravilha. Eu sei que a minha responsabilidade de pastor é muito maior do que a sua. Eu tenho que me dedicar muito mais, é claro, eu sei disso, mas não negligencie a sua parte. Não pense que só o pastor que precisa orar por você, você precisa orar por você mesmo. Tem dias que é tão difícil pregar, querido. Às vezes a gente percebe a frieza das pessoas. Está aqui dentro da igreja, mas parece que a cabeça está longe. Está aqui dentro da igreja, mas parece que ele está em outro lugar. A gente às vezes vem cheio de expectativa. Hoje eu mandei uma mensagem aí para alguns irmãos, e aí falando sobre o culto, aí daqui a pouco o Jorge me manda uma mensagem, fala assim: pastor, eu estou cheio de expectativa para chegar lá hoje à noite. Eu falei: é isso aí. Como eu me alegro quando eu escuto isso. Só que a gente às vezes percebe o quanto as pessoas estão dispersas, com a cabeça em outro lugar, conversando, fazendo outras coisas. Teve um dia no momento do louvor, eu dei uma nota no teclado e todo mundo de mãos dadas e orando um pelos outros e o fogo caindo. E eu olhei, tinha um irmão observando o ventilador. E o ventilador dá aquele tranco, né? E eu falei: meu Jesus. Um ambiente de glória, a presença de Deus, e a pessoa totalmente longe do que Deus está fazendo.
Ezequiel fala sobre isso. Ezequiel pregava e ele via o público dele como um vale de ossos secos. Era como se ele estivesse pregando para ninguém. Só que isso precisa mudar, querido. E eu falo isso com vocês pelo próprio bem de vocês. Eu não estou pedindo dinheiro, eu estou pedindo que você ore mais. Eu não estou pedindo que você traga nada para a igreja, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com a sua vida espiritual. O problema é que esse tipo de pregação já está ultrapassado, e quando ela é pregada gera incômodo no coração das pessoas, mas é para gerar mesmo. Você precisa sair daqui essa noite com má digestão. E aí você vai chegar em casa, vai abrir a sua Bíblia, vai acordar amanhã pela madrugada, vai tomar uma dose do Espírito Santo, você vai amanhecer bem melhor. Pode ter certeza disso. Hoje tem uma nova forma de pregar a Bíblia. E aí você não pode pressionar ninguém, porque você está sendo chato, está sendo enjoado. Mas pode me achar chato, eu vou continuar sendo chato. Eu vou continuar falando o que você precisa ouvir pelo seu bem. Porque a igreja primitiva viveu tudo que eles viveram, porque eles cumpriram aquilo que eles eram ensinados. Eles viviam em unidade, eles viviam em comunhão, e é por isso que eu falo tanto sobre unidade, de orar junto, de dar as mãos, de vir com a célula aqui para a igreja para orar. É por isso. Sabe, querido, como é que você tem investido o seu tempo com Deus? A gente se preocupa em fazer propósitos aqui na igreja. Você acha que tudo que a gente propõe aqui na igreja não é Deus que coloca no nosso coração? É claro que é. Ou você acha que a minha carne ia querer estar aqui de madrugada orando? Eu queria estar dormindo. Quando a gente fala de ler a Bíblia, de te incentivar a ler a Bíblia, se eu não quisesse ter compromisso com ela, você acha que eu faria isso com vocês? Porque eu sei que quando eu te incentivo a ler, eu também não posso chegar aqui e pregar qualquer coisa, porque você vai descobrir a verdade. Então, meu querido, vocês não imaginam como eu quero que vocês andem, descubram, tenham um compromisso com a verdade, para que eu também possa andar e pregar sobre ela. Vocês não imaginam como eu me esforço para preparar uma pregação para ensinar para vocês. São horas e horas e horas, e tem gente que acha que isso não é nada. Eu já estou preocupado, estava orando, hoje eu falei com o Wilson à tarde, o que é que eu vou pregar domingo que vem? É assim. Porque você vai chegar aqui, precisa ter alimento. Você vai chegar aqui, você precisa encontrar uma palavra. E alguém precisa ter uma palavra para compartilhar com você. Valorize a Bíblia. Valorize a leitura da palavra. Valorize a pregação do Evangelho que você recebe todos os dias aqui no altar, porque isso aqui veio debaixo de oração, de muita preparação, de muito tempo dedicado para compartilhar com você. Existe até uma heresia que é ensinada por aí afora, porque as pessoas pensam que elas podem ler a Bíblia e uma vez e já é o bastante. Existem até algumas denominações que ensinam que você não precisa gastar tempo em dedicação para preparar um sermão, porque o Espírito Santo te revelará todas as coisas. E o problema é que eles ainda usam um texto de João 14, 26, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo nos lembraria de todas as coisas que nos havia sido ensinado. Só que eu queria que você entendesse esse texto. Os irmãos não sabem que aquele texto ali de Jesus, ele foi liberado, aquela palavra, para irmãos nossos que estariam presos, em situações difíceis diante de reis, de governadores, para que quando eles precisassem se defender e defender a causa do Evangelho, Jesus os lembraria de todas as coisas que eles haviam ouvido
e visto. Quer que eu te comprove isso? Atos capítulo 4. Pedro e João estavam diante de um interrogatório, estavam presos, e eles então foram ali obrigados a parar de falar de Jesus. Só que eles falavam tanto, com tanta sabedoria, que aqueles homens olharam e falaram assim: mas como é que pode? Eles são iletrados, incultos, eles não têm estudo, mas reconheceram que eles haviam andado com Jesus. E aí obrigam Pedro e João pararem de falar do Evangelho. Sabe o que eles dizem? Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Olha João 14, 26 se cumprindo ali. Então, o Espírito Santo te fará lembrar de todas as coisas, mas é necessário que você leia. O Espírito Santo te fará lembrar de algum texto bíblico quando você estiver diante de uma situação e não tiver uma Bíblia para usar. Aí Ele vai te lembrar. Isso não é uma maneira de deixar você viver uma vida relaxada na sua comunhão com Deus. Ah, pastor, não preciso ler a Bíblia. Para que preparar para pregar para um culto? Eu chego lá e o Espírito Santo revela tudo na hora. Não é assim. Hoje nós temos um exemplar da Bíblia Sagrada. Nós temos livre acesso a esse livro. Se você não ler, é por opção sua. Não venha falar que Deus usar versículos totalmente isolados para comprovar o seu relaxamento. Não vem. Então, querido, se envolva mais, ore mais. E aí eu caminho para o final te dizendo o seguinte: qual tem sido o seu nível de entrega ao Senhor? Eu tenho 12 tios da parte de mãe. 3 delas são trigêmeas. Por isso que eu acho que eu vou ter gêmeos o ano que vem. Uma delas foi fazer uma viagem esses dias para a Tailândia. E ela mandou um áudio num grupo que eles têm lá da nossa família, a Ciara. Todos os dias, 5 horas da manhã, os tailandeses dobram os seus joelhos e uma corneta começa a liberar sons de oração em toda a cidade. E todos eles se dobram diante do Deus deles para buscar ao seu Deus. Sabe, aquilo mexeu tanto comigo. Alguns meses atrás eu passei um vídeo sobre os irmãos da Coreia. 3 horas da manhã, 6.000 pessoas na igreja orando. Os irmãos africanos, sou apaixonado com eles. Porque eles vão para o culto, ficam 6 horas cultuando, e o culto acaba, eles não querem ir embora para casa. Que paixão, que paixão. Eu preparei um estudo de célula para nós essa semana, baseado em Mateus 26, quando a Bíblia fala da mulher que ungiu a Jesus com um perfume. Ela fez uma entrega, ela entregou o melhor dela para Jesus. O problema é que o melhor dela gerou crítica nos outros. Começaram a criticar, falaram: não, podia vender esse perfume e dar para os pobres. Por quê, pastor? Porque quem tem coragem de dar o mesmo que você tem, começa a te criticar. Não esquenta a cabeça, não. As pessoas que não têm coragem de ser intensa como você é, vai te criticar, vai te chamar de fanático. Não é fanatismo, é amor. Sabe, querido, eu amo tanto a Jesus, que meu amor por Ele me leva a ser intenso. Aquele perfume valia dinheiro, e há quem diga que dinheiro vale tempo. Não é assim? Muita gente critica quem ora, quem vem na igreja de madrugada, a semana toda, porque o tempo dele é valioso demais para ele gastar com Deus. Ele tem que gastar com aquilo que ele gosta: o futebol, os amigos, o trabalho,
a televisão, a internet, muitas outras coisas. Pare para pensar aonde você é mais intenso. Aquilo ali é o que você mais ama. Aonde você gasta a sua intensidade, a sua força, é aquilo que você mais ama. Então, querido, não critique quem faz só porque você não está disposto a pagar o mesmo preço que ela. Se você não quer, é direito seu, mas pelo menos não critica quem faz. Não esquece, marido, que talvez você está de pé por causa das orações da sua esposa, que você tanto critica. Não esqueça, esposa, que talvez você está de pé por causa das orações do seu marido, que você tanto põe defeitos. Não esquece que talvez você está de pé por causa da oração do seu pastor, do seu líder de célula, dos seus irmãos, que talvez você tanto abra a sua boca para criticar, mas todo dia de madrugada eu estou aqui e eu falo: Deus, guarda a sua igreja, guarda o seu povo, cuida dessas ovelhas, Pai, elas são tuas, eu não consigo, mas o Senhor pode. Sabe, querido, aquela mulher, ela preparou Jesus para o sepultamento de Jesus. O sepultamento que mudaria a história de toda a humanidade. Disse Jesus que o que ela fez seria lembrado aonde o evangelho fosse pregado. E em 2008 nós estamos aqui lembrando de uma mulher 18. Nós estamos aqui lembrando de uma mulher que teve uma atitude de entrega ao Senhor. Eu não estou falando, e a Bíblia não fala do nome dela. A mulher não tinha nome. Jesus não fez menção do nome, ele fez menção da atitude. Quando você morrer, que tipo de lembrança as pessoas vão ter ao seu respeito? Que tipo de atitude vai estar atrelada ao seu nome? Querido, aquela mulher, ela não foi até Jesus por causa de problema, ela foi por amor. Aquela mulher não foi para os pés de Jesus para pedir, ela foi para dar algo que tinha valor, algo que custava 300 dinheiros, era muito dinheiro naquela época. Tem gente, sabia, que nunca fez uma entrega de amor a Jesus? Só vai a Jesus para pedir, para receber, enquanto aquela mulher procurou Jesus para dar. Essa palavra nasceu no meu coração esses dias de madrugada, e eu estava lá atrás, sentadinho no cantinho da igreja, e eu fiquei lá um bom tempo de cabeça baixa, chorando, sentindo a presença do Espírito Santo, falando: Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E eu só conseguia falar isso, e as lágrimas descendo, e eu falando: Jesus, eu te amo mais do que tudo, Jesus, eu não consigo viver sem o Senhor. E a presença de Deus foi enchendo meu coração, foi enchendo minha vida, e aquilo foi me consumindo, e eu fui ficando, perdendo a hora, e acabou a oração, todo mundo foi embora, eu fechei o portão e fiquei ali no meu cantinho mais 40 minutos, falando: Jesus, eu te amo, eu amo Jesus, eu amo a minha esposa, mas eu amo muito mais a Jesus que me deu a minha esposa. Eu amo a minha esposa, mas sabe por que o meu casamento é uma bênção? Porque eu amo mais a Jesus e Ele me faz amar ela do jeito que ela merece ser amada. Quem você mais ama? Sabe por que o seu casamento talvez não vai bem? Porque está faltando você amar mais a Jesus. Talvez está faltando você se entregar mais para Ele. Eu amo a minha mãe, eu amo os meus familiares, mas eu amo muito mais a Jesus. Muito mais. O amor à família é um mandamento, sim, do Senhor, mas esse amor não deve ser usado como desculpa para dividir, para eu não servir a Deus, para eu não fazer a obra dele. Eu decidi que nada vai competir entre eu e Deus. Nada, nada. Nós cantamos aqui: quero ir mais fundo, quero ir mais perto. Será? Porque quanto mais fundo você vai, mais na dependência dele você vai ter que começar a viver. Será que você quer viver na dependência de Deus mesmo? Então o que você cantou aqui não serviu.
Foi uma mera música que você cantou, que o próprio Jesus disse: muitos me louvam com os lábios, mas o coração está totalmente. Então você falou que quer ir mais fundo só da boca para fora, o seu coração não quer, porque quem vai mais fundo no coração tem que ter renúncia. Sabe, querido, as pessoas têm buscado Jesus, e eu quero terminar, somente como um objeto. Eu vou até Jesus porque eu preciso de um emprego, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de um milagre, eu preciso de ser curado do meu problema, mas aí pede oração para todo mundo. Quero receber, preciso de oração, mas o que você está disposto a entregar? Pastor, ora por mim. A gente até ora, só que oração de pastor, eu sempre falei, não faz mágica. Oração respondida, ela está ligado a comportamento adequado. Se você quer que Deus responda as suas orações, organize a sua vida, muda a sua postura. Escuta uma coisa, no vale de ossos secos que Ezequiel pregava, você tem a oportunidade, ou você é profeta ou você é osso. E o osso é aquele que sempre tem que ter alguém profetizando vida sobre ele. Recebe, seja curado, olha, Jesus vai te abençoar, olha, levanta, irmão, tenha ânimo, tenha fé. E ele eu não quero ser osso, eu quero ser profeta para profetizar vida sobre os outros. Quem você quer ser, osso ou profeta? Quem você quer ser? Alguém que fica a vida toda dependendo de gente para te animar, ou você vai ser usado para animar alguém? Eu quero ser profeta, eu decidi. Só que para ser profeta tem que ir mais fundo. Para ser profeta tem que mergulhar no rio. E a Bíblia também fala em Ezequiel que ele foi andando até perder o controle da vida dele. Tem gente que anda com Deus até no calcanhar, nos joelhos e está satisfeito. Não, eu já estou dentro do rio de Deus. Não está bom, querido. Você tem que mergulhar no mais profundo, a tal ponto que Ezequiel fala que ele perdeu o controle. As águas eram tão profundas que ele não conseguia mais nadar, ele ia afogar em Deus. Está na hora de você afogar em Deus, mergulhar cada vez mais fundo. Eu converso muito com pastores, amigos, e tem dias que a gente já não sabe mais o que a gente faz para mudar a mentalidade das pessoas. É tão difícil. Domingo passado, faltaram quase 40 pessoas no culto. Em um culto, 40 pessoas. E eu fiquei olhando, senti a falta de um, de outro. A gente às vezes liga, pergunta o que aconteceu, o que foi. Se você vai atrás, não tem um pingo de reação. Se você não vai, a igreja não presta. Está difícil. Porque as pessoas querem as mãos de Jesus. Querem os milagres, querem a provisão, querem a multiplicação de pães e peixes, mas não querem intimidade. Sabe, querido, concluo te dizendo o seguinte: hoje é dia de você fazer uma entrega para Deus. Jesus não quer o seu dinheiro, Jesus quer o seu coração. Será que você está disposto a entregar? Eu não estou falando da boca para fora, eu não estou falando de você fazer promessa. Sabe, essa semana eu chorei tanto com Deus nos meus momentos de intimidade. E eu comecei a lembrar da época da minha conversão.
como as pessoas eram mais fervorosas. Antigamente as pessoas vinham para a igreja desesperadas. As pessoas gastavam todo o tempo delas dentro da igreja para ofertar o melhor delas para Jesus. Hoje você vê as pessoas chegando atrasadas, totalmente dispersas. Já não tem mais aquele amor. Às vezes você vai orar e as pessoas estão tão longe. Tudo isso porque o amor se esfriou. Como tem sido a sua intimidade com Deus, querido? Será que hoje você de verdade está disposto a se entregar para Ele? Porque está na hora de você tomar uma decisão. Ou você mergulha mais profundo, ou você vai começar a secar, a morrer espiritualmente. Ou você mergulha no rio de Deus de cabeça, ou você entrega totalmente a sua vida no controle, ou você, querido, vai viver essa vidinha medíocre o resto da sua vida. Até quando? Ontem eu ministrei uma mensagem aqui, você que não veio, você perdeu. Nós falamos sobre Joel. Joel traz uma palavra e fala: multidões, multidões no vale da decisão. Tem muita gente que até hoje não tomou uma decisão de quem ele quer servir. Mas nessa noite o Espírito Santo está te perguntando: a quem você quer servir? Com quem você quer andar? Para quem você quer viver? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.